Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com imenso prazer que a gente vai falar aqui sobre tipos de predicado. Você sabe que numa oração é possível não ter o sujeito, ou seja, ter um sujeito ali que é inexistente, uma oração sem sujeito, ou até mesmo um sujeito indeterminado. Mas jamais numa construção de oração que tem ali o verbo, eu deixarei de ter um predicado. Então, o predicado, de fato, é o único termo indispensável à oração. É impossível você ter oração e não ter um predicado. Você tem oração, tem predicado. Aí nós temos três tipos, ó. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Como é que isso vai acontecer? Qual é a premissa? Vamos lá. O predicado verbal, ele vai ter um núcleo significativo que vai se concentrar no verbo. No verbo. Quais são os verbos do predicado verbal? São os verbos transitivos e intransitivo. Nós vimos isso na aula de transitividade. Se você tem verbo transitivo e intransitivo, é aquele verbo nocional que te dá uma noção de ação. É por isso que ele encabeça o predicado verbal. E o predicado nominal? É quando a gente tem um verbo de ligação. Então, o verbo de ligação, ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo, característica. Quais são os famosos verbos de ligação? Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Agora, qual é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal? O núcleo significativo. No predicado verbal, o núcleo significativo se concentra no verbo. No predicado nominal, o núcleo significativo se concentra no nome. Então, quem é o núcleo do predicado verbal? É o próprio verbo. Quem é o núcleo do predicado nominal? É o próprio nome. No final das contas, será o predicativo. Agora aqui, predicado verbo nominal. Se nós só tivéssemos predicado verbal e nominal, tranquilo, nem precisaria mais estudar. Era só olhar para o verbo. E é verbo transitivo ou intransitivo, predicado verbal. E verbo de ligação, predicado nominal. Agora, é possível ter o predicado verbo nominal. Neste momento, esse predicado terá dois núcleos significativos. Um que vai concentrar no verbo e outro que vai concentrar no nome. Então, se vai ter a estrutura verbal, é porque o verbo desta frase ou vai ser transitivo ou vai ser intransitivo. E é isso que sustenta a ideia verbal. É isso que sustenta a ideia verbal. Agora, o que vai fazer ter a ideia nominal? É a presença de um predicativo. Então, ali na frase não vai ter verbo de ligação, porém terá um predicativo. E é possível ter predicativo mesmo sem verbo de ligação? É. Vamos ver aqui um pouquinho mais sobre isso. Vou fazer um quadrinho que vai resolver a tua vida, ó. O quadrinho é assim, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Vou fazer duas perguntinhas. E a primeira pergunta é: há verbo de ligação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: há predicativo? Aí aqui nós temos três possibilidades: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Se as minhas respostas forem não e não, eu estou diante de um predicado verbal. Se as minhas respostas forem sim e sim, eu estou diante de um predicado nominal. E se as minhas respostas forem não e sim, eu estou diante de um predicado verbo nominal. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu coloco assim, ó. Arthur comeu um abacaxi. Neste momento, eu te pergunto,
tem verbos de ligação? E por que essa pergunta ela é muito boa? Porque na língua portuguesa nós temos mais de 11 mil verbos, não classificatórios. Para classificar eu tenho 3 possibilidades, verbo transitivo, intransitivo e verbo de ligação. Mas em relação ao número de verbos, nós temos 11 mil verbos. E ninguém sabe 11 mil verbos. Eu não sei, o Bechara não sabe, ninguém sabe. É por isso que a gente tem dicionário de verbos. Mas para a nossa sorte, a listinha dos verbos de ligação é pequena. Eu tenho ali os verbos ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então, aqui tem algum verbo de ligação? Não. Eu te pergunto, tem algum predicativo? O que seria o predicativo? Seria, neste momento, uma característica de algum elemento, uma qualidade, um atributo. Tem? Não. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de predicado verbal. O que é o predicado na estrutura? É tudo aquilo que aparece menos o sujeito. Então, vamos lá. Achei aqui o verbo. Perguntei a ele quem é o sujeito. Que verbo a gente tem ali? Um verbo transitivo direto, pois quem come, come alguma coisa. E um abacaxi é um objeto direto. Se eu quero saber qual é toda a estrutura do predicado, eu tenho que tirar o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e toda essa parte aqui, ó, comeu um abacaxi, vai constituir o predicado verbal. E como o predicado verbal tem um núcleo significativo no verbo, o núcleo aqui deste predicado vai ser o comeu, de fato, o verbo. Agora, vamos ver como seria um predicado nominal. Eu coloco assim, ó, Arthur é bonito. Neste momento, tem verbo de ligação? Tem o verbo ser ali. Tem predicativo? Tem. Porque, na verdade, quando eu tiver verbo de ligação, automaticamente eu vou ter predicativo do sujeito. Então, aqui, ó, quem é o sujeito? Arthur. O verbo ser é um verbo de ligação e bonito é um predicativo do sujeito. Neste momento, quem vai ser o predicado? Tudo aquilo que tem na frase, menos o sujeito. Então, Arthur é o sujeito e é bonito vai ser o nosso predicado. Detalhe, nosso predicado nominal. Afinal de contas, as respostas foram sim e sim. E, diferentemente da primeira frase, que tinha um predicado verbal e por isso o núcleo se concentrava no verbo, agora eu tenho um predicado nominal e o núcleo vai se concentrar no nome. Então, aqui o avaliador pode derrubar muito candidato, porque o candidato ele acha que o núcleo do predicado sempre é o verbo, e não é. O núcleo do predicado será o verbo se for um predicado verbal. Se for um predicado nominal, obviamente o núcleo vai ser o nome. Então, aqui no caso, é o predicativo bonito. Aqui eu vou ter o núcleo do predicado nominal. E como seria o predicado verbo nominal? Seria assim, ó. Clara via o jogo empolgada. Turma, eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não, pois o único verbo que apareceu aqui, ó, foi o verbo ver. E o verbo ver ele é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho um verbo transitivo direto, que obviamente vai pedir o quê? Um objeto direto. Então, aqui eu tenho Clara como sujeito e eu tenho o jogo como objeto direto. Agora, não tem verbo de ligação, mas tem predicativo? Tem. O empolgada, pois o empolgada está indicando uma característica de quem? Da Clara. Então, aqui neste momento, eu tenho um predicativo do sujeito. Então, as respostas não para verbo de ligação e sim para predicativo. Então, eu tenho ali um predicado verbo nominal. O que vai ser o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, aqui Clara é o sujeito e tudo isso, ó, via o jogo empolgada, vai ser o que a gente chama de predicado verbo nominal. Como é um predicado verbo nominal, possui dois núcleos significativos. Um que vai se concentrar no verbo e outro que vai se concentrar no nome. Então, aqui, ó, via seria o núcleo da estrutura verbal. E empolgada seria o núcleo da estrutura nominal. Até aí foi? Então, assim, a gente consegue caminhar com calma e tranquilidade. Agora, vamos voltar e vamos bater estrutura a estrutura. Você, na verdade, já sabe. A gente só vai aproveitar para massificar.
até porque é um assunto bem tranquilo. Então acompanha aqui comigo, ó. Predicado verbal, você já sabe que o núcleo significativo se concentra no verbo, só tem um núcleo. Olha aqui o exemplo. Os empresários fizeram uma proposta aos trabalhadores. Este verbo aqui, ele é um verbo de ligação? Não. Neste contexto aqui, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então, os empresários, nosso sujeito. Verbo aqui, verbo transitivo direto e indireto. Uma proposta, objeto direto. Aos trabalhadores, objeto indireto. Então, não tem verbo de ligação e também não tem predicativo. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, cujo núcleo é o quê? O verbo. O que é o sujeito, o que é o predicado? Vamos lá. Predicado é tudo aquilo que aparece na frase, menos o sujeito. Então, aqui, ó, os empresários é o sujeito e todo o resto aqui, ó, fizeram uma proposta aos trabalhadores, é o nosso predicado. Detalhe, verbal. E o núcleo só pode ser quem? O verbo. Depois, as aves ciscavam o chão. Tem verbo de ligação? Claro que não, ó, ciscavam, ó. Estão praticando uma ação. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto, o chão é o objeto direto e as aves é o sujeito. O que é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Então, as aves é o sujeito e ciscavam o chão é o nosso predicado. E detalhe, predicado verbal, cujo núcleo será o quê? Um verbo. No caso aqui, ciscavam. Olha a próxima. Verbos de ligação. Galera, não pode dar mole. A listinha é muito pequenininha e eu vou frisar mais uma vez. Anota aí se você ainda não anotou. Pega o caderninho e bota assim, ó, verbos de ligação normalmente. Ser, estar, parecer, tornar-se, permanecer, ficar, continuar. Então acompanha aqui, ó. As flores são lindas. Tem verbo de ligação? Tem o verbo ser. E tem predicativo? Óbvio, pois se tem verbo de ligação, obrigatoriamente tem o quê? Predicativo do sujeito. Então aqui, ó, as flores é o nosso sujeito e são lindas vai ser o nosso predicado. O verbo vai ser de ligação e lindas vai ser um predicativo do sujeito. Então, ó, as flores, sujeito, e são lindas é o nosso predicado. Detalhe, predicado nominal, cujo núcleo vai se concentrar onde? No nome. No caso, o predicativo lindas. Depois, o réu permaneceu calado. Tem verbo de ligação? Tem verbo de ligação, permaneceu. Então, aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho um complemento. Nesse momento, gente, calado é uma característica. Então, eu tenho um verbo de ligação e calado é um predicativo do sujeito. Quem é o predicado? Tudo que tem na estrutura menos o sujeito. Aqui, no caso, o réu é o sujeito e permaneceu calado, tudo isso é o nosso predicativo. Agora, aliás, nosso predicado. Mas como é um predicado nominal, o núcleo significativo vai se concentrar no nome. No caso aqui, a palavra calado. Vamos lá. Agora a gente vai ver o que é um predicado verbo nominal. Galera, o predicado verbo nominal é assim. Você vai ter um verbo que indica a ação, que pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Não pode aparecer verbo de ligação, pois se aparecer verbo de ligação, automaticamente você tem um predicativo do sujeito e aí você vai ter um predicado nominal e não vai existir a possibilidade da estrutura verbal. Então, para que tenha um predicado verbo nominal, eu no mínimo tenho que garantir a estrutura verbal. Então, ali ou vai aparecer um verbo transitivo ou vai aparecer um verbo intransitivo. É, portanto, aquele verbo que indica a ação. E ainda assim é capaz ali de aparecer o quê? Um predicativo, que pode ser tanto do sujeito quanto do objeto. Então, aqui agora, ó, os alunos fizeram a prova. Neste momento, quem faz alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. E a prova é um objeto direto. Eu pergunto a vocês, tem verbo de ligação? Não. Tem predicativo? Não. Então, este primeiro aqui só pode ser o que a gente chama de predicado verbal. Depois, os alunos estavam tranquilos. Tem verbo de ligação? Tem, o verbo está. Então, aqui é um verbo de ligação. E tranquilos, não é uma característica dos alunos? Então, um predicativo do sujeito. Então, neste momento aqui, eu tenho verbo de ligação e eu tenho predicativo. Portanto, eu tenho o que eu chamo de predicado nominal. Agora,
Os alunos fizeram a prova tranquilos. Neste momento, quem faz alguma coisa. No caso aqui é a prova. Então, eu tenho um verbo transitivo direto que trabalha com objeto direto. Garantir a essência verbal? Garantir. Pois quem faz alguma coisa, tem a ação ali expressa. Agora, não tem o verbo de ligação, beleza. Mas tem o predicativo? Tem. No caso aqui, a palavra tranquilos, que está relacionada a alunos. Portanto, um predicativo do sujeito. Então, eu não tenho verbo de ligação, porém eu tenho um predicativo do sujeito. Então, aqui eu estou diante de um predicado verbo nominal, que terá o quê? Dois núcleos. Um vai se concentrar no verbo, no caso aqui o verbo fazer, outro vai se concentrar no nome, que no caso aqui será o predicativo tranquilos. Beleza? Tá tranquilão, né? Como diz meu amigo Sandro Curió, professor de matemática aí para Enem, essas paradas assim, ele diz, tranquilão, barata voa. Beijão, Sandro Curió, tamo junto. Agora aqui, ó, nós vamos trabalhar um processo de predicado verbo nominal com um possível predicativo do objeto. Então, olha só a próxima frase. A despedida deixou-a aflita. Não, a despedida deixou a mãe aflita. Olha só que interessante essa. E Pedro... Inicialmente eu quero pedir licença para vocês porque atrapalhei os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do site LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concurso público. Somente em 2022, isso mesmo, eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu estou aqui para te ajudar. Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço? Inclusive com personal coach, que eu estudo em regime de metas, na qual eu tenho certeza absoluta, se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, cumprir as nossas metas de estudos, lá no dia da prova, no dia 4 de dezembro, salvo engano, né? É isso mesmo, dia 4 de dezembro, você vai fazer uma excelente prova para o sócio educativo do Espírito Santo. São 400 vagas, mas cadastro de reserva. Eles vão habilitar milhares de pessoas e muitas pessoas serão convocadas além do cadastro de reserva. Por quê, professor? Porque são 2 anos de validade por mais 2, 4 anos de validade. Professor, quanto custa o curso da LAC Concurso? Apenas 10 parcelinhas de R$30, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$30 você vai ter esse curso super completo, atualizado, atualizadíssimo, será o melhor investimento de sua vida, o melhor custo-benefício da sua vida, 10 parcelinhas de R$30. Gostou? Então vem comigo, vem estudar aqui na LAC Concurso, tem um link aqui embaixo onde você vai diretamente fazer a sua matrícula no site da LAC Concursos.